Olá, bem-vinda ao Ciclos e Conexões. Somos três vozes. Três histórias. E infinitas possibilidades. Aqui falamos sobre vida, mulher, transformação e tudo o que nos conecta. E o assunto de hoje é sobre carreira e vida pessoal. Se há ou não como equilibrar isso. Prepare-se para se inspirar, refletir e se reconhecer em cada ciclo. Vamos juntas! Agradecemos as nossas patrocinadoras e hoje todas nós vestimos lilé, roupas elegantes e confortáveis. O nosso coffee da Trufé, gastronomia inclusiva. E os produtos de cosméticos e óleos essenciais são da Anevi Cosméticos Naturais e Veganos. Na conversa de hoje, nós vamos trazer um assunto que é muito importante para nós mulheres na atualidade: carreira e vida pessoal, que são duas áreas que são muito importantes hoje, né? Nesse acúmulo de funções da vida moderna. E porque a mulher ela foi ao longo do tempo adquirindo mais atividades. Ela entrou no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo não deixou as atividades de lado. Então, na verdade, ela foi incluindo atividades. Então, ela é dona de casa, mãe, trabalha fora e tem que se cuidar como mulher. E aí são atribuições que a mulher foi adquirindo ao longo do tempo. Eu brinco que a gente não fez o upload do nosso chip atualizando com as demandas da atualidade, né? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele ainda é o mesmo de centenas de anos atrás, sendo que muitas coisas externas agora estão chegando, né? E claro, também acho que nos cabe às vezes decidir o rumo, né? Às vezes a gente segue um padrão que na verdade vem mais de fora do que do nosso coração, né? E às vezes a gente nem para pensar, só segue o protocolo que foi normalizado, né? Que agora a mulher tem que trabalhar e tem que ser dona de casa e tem que ser mãe. Mas e aí, isso faz sentido para você? Faz sentido para mim? Como que é para vocês? E o detalhe, né? Além de tudo isso, a gente tem que estar bonita, com shape em dia e com saúde, porque senão a gente também não consegue cuidar de ninguém, né? Exato. Verdade, tem que priorizar isso, porque depois quem que vai dar conta de tudo isso, né? Se não nós mesmas. E nesse bate-papo de hoje, a gente vem trazer a nossa experiência em relação a esse assunto. Porque é algo que, eu vou dizer por mim, né? Compromete sim a nossa saúde. Como a Danusa falou, por mais que a gente vive numa era moderna, eu sempre falo isso, o nosso corpo ainda é da era das cavernas, né? A gente tem toda uma mudança de vida para um maior conforto, mas hoje a gente executa muito mais funções, e eu não estou falando só a mulher, todo mundo executa muito mais funções do que há nem muito tempo atrás. A gente pode falar assim, ó, de 15 anos atrás, porque as coisas nos últimos 8 anos aceleraram demais, né? Vem numa velocidade que tá bem difícil de acompanhar. E para mim, por exemplo, esse acúmulo de funções ele já é algo que é inerente à minha existência. Eu sempre fiz isso, mas agora tá num nível assim absurdo, né? E justamente por quê? Porque quer exercer tudo com muita excelência e aí quer ser reconhecida no mercado de trabalho, ter também ganhos financeiros, e aí com tudo isso vem as cobranças, e cada vez mais uma autocobrança também, não só a cobrança, porque se a gente vê, tipo, tudo isso veio com a evolução da internet, essa comparação, e aí mais a pessoa tem que fazer mais, cada vez mais, para é, conseguir chegar num patamar que acha que é suficiente. E esse patamar nunca chega, e aí é uma busca incessante por essa questão de sucesso, carreira, sucesso também em casa, como mãe, como, né, Esposa. como esposa, ou como a Ana falou, né, também na beleza, na saúde, na estética. A gente está vivendo hoje a tal da era do desempenho, né? Então tudo parece que é medido, né? Assim, tudo tem que ser quantificado, assim, o quanto eu estou me desempenhando em tudo, até daqui a pouco para escovar os dentes, precisa ter um bom desempenho, né? Então eu vejo muito em alta, assim, essa palavra, assim, e como, na verdade, a gente está ficando preso, né? Refém mesmo. Refém, isso. A gente está ficando refém dessas condições. E a questão das redes sociais é que agora todo mundo quer mostrar só a parte boa, só a parte de alta performance. A gente tem que começar um movimento contrário, que eu brinco que é desinfluenciar as pessoas, né? Mostrar os perrengues. Depois a gente pode até, lá no final do vídeo, colocar os bastidores aqui para vocês verem que aqui a gente está linda, maravilhosa, se mostrando aqui. Mas se vocês verem o outro lado, é uma bagunça visual. Por quê? Porque a gente precisa de luz, precisa de coisas visuais aqui que a gente
precisa olhar, por exemplo, se o vídeo tá gravando certinho, se tá filmando ou não. Então, por mais que a gente tá aqui nesse bate-papo falando sobre esse assunto, a nossa cabeça tá aqui, ó, conectada em várias coisas, no que a gente quer passar para vocês, no áudio, se tá gravando. Então, só de estar sentada aqui falando com vocês, a gente já tá com um acúmulo de funções. E para sempre ter a melhor experiência e fazer com que as outras pessoas tenham a melhor experiência. O desafio é encontrar equilíbrio nisso. E será que existe equilíbrio? É uma boa pergunta. Vou começar por mim, então. Tá. O que eu posso dizer é que não existe equilíbrio, né? Quando a gente fala de vida profissional e vida pessoal, existem fases da vida que a gente está mais propensa para um lado e outras fases mais propensas para o outro lado. Então, Ana, eu tenho zero equilíbrio em relação a esses assuntos. Então, eu passei muitos anos com foco total no trabalho, ao ponto de chegar a ficar, por exemplo, 2 anos sem ver as minhas amigas, para impulsionar a minha carreira, com trabalhos em vários lugares. Então, além do meu negócio, eu ainda trabalhava em outros 4 lugares ao mesmo tempo. E aí veio a maternidade. Aí aquilo assim, ó, eu parei quase de trabalhar. É que comparado talvez às outras mulheres, eu continuei trabalhando muito. Mas comparado a mim mesma, eu parei muito, assim, uns 70% de trabalho para me dedicar ao início da maternidade. E aí agora, o que a gente está fazendo? Eu tô dando uma baixada no trabalho, que não é tanto baixado assim. De 300% para 280%. Em relação à maternidade, a Laura já começou na escola, então isso me traz 4 horas do dia, por exemplo, que eu estou tranquila em relação à educação dela, porque ela está na escola, e estou retomando o meu relacionamento com o meu marido. Não que a gente deixou de se relacionar nesse período, né? Mas agora a gente voltou a intensificar. Então, no meu ponto de vista, é que não existe equilíbrio. A gente sempre vai estar nessa, assim, entre os pratos, né? Uns vão cair, né? Outros a gente ergue de novo, e assim vai em toda a nossa vida. E eu acho que é muito vendido essa questão de equilíbrio, né? Ah, que você pode criar formas de equilibrar tudo, mas é como a Ana falou, assim, uma hora você vai estar mais propensa à família, outra hora mais ao trabalho, outra hora mais à saúde. Então, o que você tem que conseguir é de não se preocupar com o que está em desequilíbrio. É entender que está naquela função. Ah, agora eu estou consciente me dedicando mais ao trabalho, agora eu estou consciente me dedicando mais à família ou à maternidade, porque é justamente isso, a gente fica numa cobrança parece que tem que estar tudo perfeito, e daí se não tá, daí começa a se desequilibrar emocionalmente, e aí vira tudo um caos, assim. Então, entender que esse equilíbrio é uma ilusão já facilita o processo. É um mito, né? É um mito mesmo a questão do equilíbrio. Assim, eu já vejo assim o que a Ana trouxe na vida dela. Vou trazer um pouco do meu depoimento, né? Ela se intensifica muito por um longo período em algo, enquanto o outro está, digamos, mais adormecido. Aí depois eu aqui fiquei refletindo como que eu faço esse equilíbrio na minha vida. Eu vejo que os meus períodos são mais curtos, assim, né? Por exemplo, tu falou ali 2 anos, né? Como eu sou chefe de cozinha, eu dependo muito também da demanda do mercado. Então, tem semanas, assim, que eu trabalho, não sei, talvez umas 18 horas por dia, assim, só paro mesmo para dormir. Em contrapartida, é aquela semana. E aí eu já sei, então eu fico trabalhando dentro de mim, pensando, ok, agora é a hora de eu colocar bastante energia nisso, e depois eu vou resgatar o que ficou perdido, né? Porque daí na semana seguinte já tá bem mais suave, daí eu vou dar mais atenção para casa, por exemplo, né? Aí, como também hoje meus filhos vão na escola na parte da manhã, daí eu aproveito esse período. E aí eu vejo, a maternidade agora ficou de lado. Mas aí tem o final de semana. Agora é final de semana, então eu vou tentar olhar um pouco mais para isso. Então, meus ciclos, eles são um pouquinho mais curtinhos, assim. O marido tem que ver também a disponibilidade dele, que também ele, né, é empresário, então depende muito também dessas oscilações que ele vive. Mas o nosso momento é depois, quando as crianças vão dormir, a gente sempre procura fazer alguma coisa juntos para se reconectar. Eu falo que é a cereja do bolo do dia, assim, parece que é o que vem presentear o dia, essa missão cumprida. Hoje a gente, né, fez o que pôde, às vezes eu pude pouco mesmo, mas amanhã tem mais, né? E se acolher também, né? Porque, claro que muita coisa vai ficar de lado mesmo, e eu acho que o aceita que dói menos, para mim funciona bem, assim. O meu processo foi assim, um pouco parecido com o da Ana, assim, também de trabalhar demais, de acumular muitas tarefas. Teve um ano em 2019,
que eu trabalhei os 365 dias, eu não tive nenhum final de semana de folga, assim. O máximo era, claro, almoçar com a família, essas situações, assim, mas era uma época que eu queria muito conseguir o equilíbrio em tudo, assim, eu queria conseguir ter saúde, eu queria conseguir ter um shape legal, eu queria conseguir desempenhar bem o trabalho, e aí eu percebi que tinha vezes que eu dormia 4 horas por dia, e aí aquilo foi se acumulando assim num excesso que, não, calma, eu não consigo, né? E aí hoje eu tenho diversas funções, mas eu sei que agora eu estou desempenhando isso, as outras coisas estão para trás. Eu sempre falo que eu tenho uma lista de pendência para trás, mas isso já não pesa mais para mim, se não está tudo feito exatamente como eu acho que deveria estar sendo feito, assim. Então, eu consigo avaliar o meu crescimento e tirar essa cobrança em excesso, assim, conseguir desfrutar mais das coisas e aproveitar. E aí isso trouxe uma leveza, assim, no dia a dia que é, eu digo que é o meu equilíbrio, mas, tipo, tá tudo atrasado, né? Tá tudo pra lá, fazer. Mas é o equilíbrio que eu encontrei para conseguir viver essa vida doida e maluca que eu mesma criei, né? Então eu não posso nem reclamar. Foi eu que quis. Mas é um equilíbrio mental, na verdade, né? Não tem a ver com o equilíbrio das coisas que se está fazendo. Porque quando você, desculpa a palavra, né? Liga o foda-se do negócio, eu acho que é ali que tá essa, de você não se martirizar em relação a isso. Porque eu era de ficar me martirizando, assim, ao ponto de que eu não ia dormir enquanto não terminava algo que eu coloquei na minha agenda naquele dia. Mas eu olho para trás, eu vejo, gente, mas por que eu botei tanta coisa, né? Então, ao longo dos anos, eu fui buscando formas de fazer as coisas de forma mais eficiente, para encurtar o tempo das tarefas, mas daí eu sempre incluía mais. Até que os burnouts começaram a aparecer, né? E, e eu, por exemplo, teve um período que eu trabalhava sem dormir. Então, eu fazia ciclos de 2 dias, né? 48 horas de trabalho, aí eu dormia 4, mais 48, dormia 4, e aí assim foi. É óbvio que isso durou 3 meses, né, gente? E aí eu fui parar no hospital. O sono é reparador, né? E eu ia até perguntar isso para vocês. O que é inegociável, assim? Porque as demandas vão sempre chover. Realmente, a gente tem que abrir mão de que vai dar conta de tudo. E eu vejo que por mais demanda que eu tenha que ela seja infinita, para mim o que é inegociável é a atividade física. Então, mesmo que eu tô cheia de encomenda, que a casa tá uma bagunça, se eu não tiver 1 hora por dia de treino, é muito pior, porque daí eu vou estar mais estressada, eu vou estar mais cansada, com a cabeça cheia. Então, eu vejo que, para mim, se tornou algo inegociável, assim, eu não abro mão, porque eu sei do prejuízo que vai me trazer. Eu queria saber o que é inegociável para vocês. Para mim é o sono, porque assim, eu também já tive assim de tentar vir à noite, fazer as coisas, e eu fazia muito isso quando era mais nova, e hoje eu não consigo. Eu posso até tentar, mas assim, o corpo fala assim: "Não, Viviane, você não pode fazer isso". E aí eu preciso dormir. Então chega a determinado horário que eu sei que eu tenho que dormir pelo menos umas 7 horas. Eu já percebi, já fiz comigo mesmo assim, algumas avaliações, e eu percebi que 7 horas é legal. Porque se eu não dormir, eu começo a engordar, eu não consigo desempenhar bem as tarefas, aí aquele sono vai se acumulando, daí eu vou ficando mais estressada. Então, assim, algo inegociável para mim é o sono. Eu também faço atividade física e eu percebo assim, ó, que às vezes eu preciso viajar. Então, assim, o que a Danusa fala assim de ter essa 1 hora por dia é justamente para te meio que desconectar, assim, porque aí para mim às vezes eu fico muito sem passear, sem viajar também, assim. Agora eu preciso, né, sair, preciso. Então, para mim também isso ajuda. E no meu caso, eu queria viajar também, mas não. É a atividade física. No vídeo passado, né, como eu falei, eu sou atleta desde os 7 anos e isso para mim é inegociável na minha vida, mas quando eu priorizei a maternidade, que o foco era total na Laura, eu deixei isso um pouquinho de lado, mas não totalmente. Então eu sempre fazia alongamento, fazia yoga, mesmo nesse período intenso que eu estava focada na maternidade. E assim que eu vi que eu poderia encaixar de novo os esportes na minha vida pós-maternidade, eu fui. Então, eu treino todos os dias. E quanto mais estressada eu tô, mais assim, gana eu tenho de, por exemplo, na corrida, né? Eu tô mega estressada. Tipo, um monte de coisas para fazer. Vou correr. São os dias que eu corro melhor ou os dias que eu vou pro treino e defendo melhor. Então, eu sempre preciso me alimentar com movimento. Nem que for assim, ó, pego a bike e, sei lá, ando uns 30, 40 quilômetros e volto para casa. Subo o morro, desço o morro. Mas eu também preciso da atividade física. Ela
pode estar um caos, mas eu vou sair no meu horário de treino para treinar. E o legal da atividade física é que a gente consegue medir quanto evoluiu, porque assim, não tem como a gente vou me comparar com o sucesso da Danusa, com o sucesso da Ana. Então, isso traz um conhecimento de a gente conseguir avaliar assim, qual que é o meu sucesso, né? Então, às vezes que nem falar, não dá para comparar o sucesso do outro com o palco do outro com o nosso background. Mas a gente consegue no esporte ver essa evolução que teve. Então, quanto que a gente conseguiu evoluir na corrida, por exemplo, a Danusa no CrossFit. Então, acho que traz esse conhecimento de a gente conseguir se avaliar também na vida pessoal e profissional. Quanto que eu consegui evoluir na minha carreira como pessoa, no autoconhecimento, e isso vem do esporte, né? No esporte, igual quando a gente vai competir numa corrida, a gente olha, quanto tempo a gente correu na corrida anterior e quanto tempo a gente correu agora. Não dá para, vou querer ser a melhor se eu não sou atleta profissional, como a gente já tinha comentado. Então, acho que legal do esporte isso trazer esse conhecimento, né, que a gente pode levar para a vida. E a questão, assim, também, que até a gente estava comentando antes de começar a gravar, é a nossa relação com o dinheiro, assim, né? Como que é para vocês, assim, como que está relacionada essa busca do dinheiro e do trabalho, né? Porque hoje, né, a forma que a gente tem para ganhar dinheiro é trabalhando, né? E no final das contas, por que a gente quer esse dinheiro, né? Eu me pergunto, e para que a gente quer tanto? Né? Eu vejo, assim, eu decidi pela profissão que eu tenho hoje, porque eu sempre gostei de cozinhar desde criança, mas eu vejo também que eu sempre quis liberdade, sabe? Tanto que eu já tive em 2015 um café, no entanto eu comecei a me sentir presa, daí porque eu não podia, eu tinha que estar lá naquele café, né? E ele funcionava, inclusive domingo, só não tinha no sábado. Mas aí eu tinha as encomendas, então eu trabalhava de domingo a domingo. E foi uma época que eu estava assim, gostando muito de fazer retiro espiritual, estava também mergulhada no autoconhecimento. Então, quando eu vi que eu tinha que deixar de fazer as coisas por causa do meu trabalho, eu vi que eu estava criando a minha própria escravidão. E aí, antes que eu deixasse de amar o que eu mais gostava, que era cozinhar, eu fechei o café. E aí passei a voltar a fazer sob encomenda, que daí eu consigo assim me organizar, por mais que às vezes eu trabalho muito mais que alguém que bate cartão, né, no cartão ponto. Acabo trabalhando muito mais, mas também me dá a liberdade de, vou tomar um café com uma amiga, vou receber uma visita. Eu sou muito do social, né? Muito do social. Para mim é fora do comum. Se deixar, tem todo dia alguém lá em casa, assim. Então, isso, né, esse estilo de vida me permite também que eu esteja com meus filhos em casa, né? Eu nunca quis deixar eles período integral na escola, então eu consigo trabalhar com eles ali em casa. Lógico que não no mesmo nível, né? Só que aí que tá, né? Daí essa relação com o dinheiro. Em contrapartida, eu entendo que essa minha rotina de ter mais leveza, de ter mais flexibilidade, ela também impede que eu ganhe rios de dinheiro, né? Porque se eu tivesse só trabalho, só trabalho, só trabalho e prospectando e tal, eu também não ia ter talvez esse período com meus filhos, com as minhas amigas, com meu marido. Então, eu meio que entendi que, ok, eu não vou, nesse momento da minha vida, pode ser que mude, ganhar rios de dinheiro com o meu trabalho, mas eu estou fazendo o que eu gosto, estou suprindo minhas necessidades, gostaria de ganhar mais, gostaria, mas estou trabalhando nisso nesse momento, assim, com o que eu tenho de horas hoje, como é que eu consigo ganhar mais sem abrir mão dos meus valores, das minhas preferências, que é a questão de ter essa liberdade no momento que eu preciso, né? Acho que a Danusa resumiu o equilíbrio que ela encontrou na vida dela. Nesse caso, sim, né? É um ótimo exemplo, né, de encontrar esse equilíbrio. E aí, agora, né, vou falar a minha trajetória, né? Eu já não tenho, não, como é que eu posso explicar? Não é que eu não tenho. Eu ainda estou nessa fase de busca por mais, por mais. Uhum. Eu, desde pequena, e quando eu falo pequena, era muito pequena mesmo, ali por 5, 6 anos, eu já fazia desenho e vendia na escola, porque eu já queria ganhar o meu dinheiro. E a minha mentalidade é sempre assim: como que eu posso ganhar mais dinheiro? O tempo inteiro eu penso: como que eu posso ganhar mais dinheiro? E trabalhando a eficiência para isso. Mas não porque isso é o mais importante da minha vida. Porque se eu também acontecer hoje de ficar sem nada, eu vou viver feliz também. Né? Óbvio que eu boto metas, às vezes eu me frustro, mas eu sempre fui muito feliz com o processo. A gente não pode ficar feliz só chegando lá. Então, vou dar o exemplo da corrida para depois eu falar de volta dessa minha parte.
por mais que eu boto metas bem altas, às vezes, para mim mesma, mas se eu reduzo 3 segundos no meu tempo, para mim, isso eu já me deixa muito feliz. Ou então, assim, a gente colocar uma meta e eu ultrapassar essa meta num treino, já é como se eu tivesse ganhado a medalha do treino, digamos assim, né? E mesmo quando tem dias que eu tô muito mal e o rendimento é péssimo, a velocidade é péssima, a gente não conseguiu fazer a distância que a gente gostaria, mas eu penso assim, gente, eu tô muito mal e eu ainda vim e fiz isso. Então, isso também é importante, né? Como eu disse, eu não tenho esse equilíbrio da Danusa, mas a minha forma de encontrar esse equilíbrio é sempre amar o processo também. Eu quero chegar lá, mas amar o processo também. E no meu caso, eu passei por vários, por algumas profissões, né? E eu, Ana, como eu sempre, o meu foco é o dinheiro, eu desapego bem tranquilo, assim, de negócios. Então, eu sou formada em eletrotécnica, cheguei a fazer alguns semestres de engenharia elétrica, trabalhei na engenharia de uma empresa de motores, e a hora que eu pensei assim, não, para eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter que ser empresária, vazei, né? Vazei e fui para uma área que eu amo desde criança, eu faço as minhas roupas desde os 4 anos de idade, então eu pensei, se eu quero empreender, então que seja uma área que eu gosto muito de trabalhar, que no caso é a área de moda. E aí o meu foco foi total nisso, assim, quando eu fui estudar moda, junto eu estudava várias técnicas de empreendedorismo, o que precisava, né, bem, como eu disse, não, zero equilíbrio, não tinha equilíbrio, porque o meu foco total era nisso ali. E durante esses anos todos que eu já tô quase 20 anos na área de moda, eu passei por vários negócios e por vários trabalhos, que no caso me trouxeram até aqui, mas que eu não tinha pego. Se eu vejo que o negócio não vai para frente e me deixa num patamar, ou eu chego nesse patamar, eu largo. Então, um exemplo é que eu tinha o ateliê de vestido de noiva e festa, veio a pandemia. E aí o que aconteceu? Eu iria conseguir me reerguer de novo depois, mas aquilo deu uma quebra muito grande para eu ter que retomar, para voltar para um patamar que eu estava antes. Então eu, tchau ateliê, adoro, amo fazer vestido de noiva, eu ainda continuo fazendo alguns vestidos de noiva para amigas e tal, mas não é mais o meu negócio, né? Desapeguei total, e as pessoas ficam chocadas quando eu falo isso, assim, tipo, desapeguei, né? Começou a não dar o lucro que eu queria, no caso ali veio a pandemia, desapeguei. Agora eu tô com outro negócio. E se eu ver que não vai, eu também desapego e vou para outra área. Então eu não tenho esse apego ao que eu amo, porque eu tenho esse apego a chegar onde eu quero chegar. É porque tu sabe que tu vai sempre se reerguer de novo, né? Tu sabe disso, então pode abrir mão daquilo porque tu vai Eu construir consigo, novamente. isso, eu consigo me reinventar e me renovar. No entanto que após a pandemia, o meu negócio saiu de noiva e festa, foi para outro completamente diferente, que eu ainda estou trabalhando e ainda estou transformando esse negócio. Que foi, né, o que me trouxe a lucratividade que eu precisei nesse período. Precisei, botei como meta, né? Não precisei, botei como meta. E a maternidade, agora, né, trazendo para isso, assim, Só antes de falar da maternidade, tu fala que a tua busca é pelo dinheiro, mas e se tu ganhasse na Mega Sena, o que tu faria? Né? Se a busca é pelo dinheiro, tu não alcançou a meta? eu abriria mais empresas para continuar trabalhando, para continuar aumentando essa meta, talvez dobrando, né? E algumas coisas inegociáveis, talvez eu colocaria mais na minha rotina. Mas na minha percepção, eu nunca consegui me ver, por exemplo, aposentada. Eu nunca consegui me imaginar numa posição de, eu fiz, nem sei quando, qual a idade que se aposenta hoje. 62. 60, tá, ó, né? Então, sei lá, eu vou parar de trabalhar porque eu vou ficar sentada na beira da calçada, ou sei lá, não consigo me ver dessa forma porque o trabalho me alimenta também. Né? O servir, e quando eu falo trabalhar, não é só o monetizado, porque a gente tem a escola também, que é um trabalho voluntário. Então, o trabalho, ele me alimenta muito, assim, eu sou muito feliz trabalhando e sendo útil. Né? Isso me traz um prazer que talvez algumas pessoas acham que pode ser um problema psicológico, não sei, mas não é, realmente, desde muito pequenininha, o trabalho me dá esse prazer. Então, eu boto as metas porque eu sei que em algum momento eu vou alcançar essas metas, eu vou construir esse caminho para lá. Né? E eu sinto que eu tenho essa força para fazer isso. E o que eu. Eu nem até esqueci o que tu perguntou. Na Mega O que Sena? tu faria? Eu comecei a falar, mas é que é isso. Então, assim, eu com esse dinheiro, eu abriria mais empresas. Eu ampliaria o meu negócio, porque o que acontece, né? Quando a gente é baixa renda, para abrir uma empresa, precisa de um investimento inicial. Então, leva muito mais anos para você ter um retorno financeiro quando você começa com pouco.
né? Do que você já investir em marketing, divulgação e o volume de vendas ser maior já de cara. Então eu injetaria o dinheiro no meu próprio negócio e trabalharia muito mais. E tu? Não, eu também, eu percebo que o trabalho que eu faço, né, e como eu falei que foi o que eu busquei fazer, é algo que eu gosto. Então também já pensei nisso, que se eu ganhasse na Mega Sena, eu também continuaria trabalhando, assim, eu gosto de fazer as coisas, de melhorar. Talvez faria mais outras coisas também, né? Eu já venho estudando para ser terapeuta, então assim, é algo que a gente vai, são ciclos que a gente fala, assim, então a gente vai evoluindo, vai buscando melhorar sempre, mas não com essa questão assim, de o dinheiro vai fazer com que eu vá morar na praia e não fazer mais nada, né? Então, é algo que é justamente isso que a Ana falou, assim, que a gente gosta do processo, gosta de estar fazendo. E eu acho que isso é ser humano, né? A gente veio aqui para ser útil, para, né? Então, todo o nosso trabalho beneficia nós como pessoas, mas também beneficia as pessoas que estão ao nosso redor, convivendo com a gente no nosso mundo, porque cada pessoa tem o seu mundo que contribui ali. Então, acho que é isso, assim, né? Do trabalho, tem uma frase que diz que o trabalho dignifica o homem. Então, a gente fala e faz tudo isso que a gente faz porque a gente gosta de fazer. E se a gente não gosta, a gente modifica até que a gente goste. Então, assim, eu sempre falo assim, se a pessoa está reclamando e continua naquele lugar, ela só quer reclamar, porque se ela está reclamando e não faz nada para mudar, às vezes é o estilo dela de só querer reclamar. Ela não quer buscar uma solução. E a gente já não, a gente já reclama, já faz diferente, como que a gente vai mudar, o que a gente vai fazer diferente para a gente ficar numa situação que a gente gosta de estar, né? Como a Danusa falou. Eu tô, tipo, ela contando a história dela, ela tá numa situação confortável e que ela buscou tá isso. Ela poderia estar lá com o café aberto e reclamando, ai, que coisa que tá nesse café. Então, assim, não, ela foi e buscou alternativas para que ela conseguisse fazer o trabalho e também estar confortável, e é isso que é a nossa busca, assim, acho que é isso que a gente gosta, assim, né, de estar sempre modificando, melhorando e não ficar estagnado. Tem uma frase que eu gosto, que eu brinco, que ela traz a pior notícia e a melhor notícia numa sentença só. Que é eu sou o problema, eu sou a solução. Que é bem o que você falou, se algo está incomodando, ok. Daí do outro dia tu faz a mesma coisa, né? Então já tá, tem algo de errado que não tá certo aí, né? Porque eu fico muito triste de ver grande parte das pessoas, inclusive, falar que não vê a hora de chegar final de semana. A pessoa passa, veja bem, 5 dias da semana esperando aqueles 2 dias, quando não esperando as férias no final do ano. Eu realmente fico triste de ver uma vida assim muito medíocre, né? Você no dia a dia não estar se realizando, não estar se transformando, não estar curtindo o processo, que é o que vocês comentaram, assim. Eu curto cada etapa da Trufé, né? A minha marca de gastronomia, inclusive. Eu gosto, adoro testar receita, daí eu tenho que comer, né? Adoro essa alquimia, adoro falar com as clientes, tem várias que viraram minhas amigas, adoro fazer a entrega, ter o feedback, divulgar, eu gosto de todas as etapas, sabe? Às vezes ir no mercado fazer compras eu não curto tanto, assim. Quando eu estou lá, eu curto, eu não curto, sabe? Ai, tem que sair da cozinha para ir lá, parar o que eu estou fazendo para ir lá. Mas, e aí, claro, e aí às vezes até ah, você, no meu caso, né, eu gostaria de estar olhando mais para essa parte financeira. Está tô lucrando? Será que minha tabela de preço está atualizada? Porque eu tenho uma crença assim muito forte que nunca nada vai me faltar. E realmente nunca nada me falta. Eu chego às vezes, meu Deus, tem um boleto que eu preciso, eu até comentei com ela, tem um boleto que vence hoje e eu não tenho valor. Pois, sei lá, meia hora depois chega o valor de uma cliente que eu tinha esquecido, sabe? É incrível, nada nunca me faltou e eu tenho certeza que nada vai me faltar. Então, eu acho que isso o universo conspira ao meu favor, assim. No fim dá tudo certo, mas penso que se eu colocasse mais foco e energia e visualizar isso, né, da prosperidade, acredito que ela pode sim ser melhorada, assim. E a gente também, por mais que a gente está falando desse assunto aqui, eu, por exemplo, tenho super facilidade em dizer isso, assim, que eu quero ganhar dinheiro, eu trabalho para isso, eu amo o que eu faço, mas eu trabalho para ganhar dinheiro. E isso é um item mais importante da minha vida? Não. Só que o dinheiro, a gente sabe que ele, no mundo moderno que a gente vive hoje, ele proporciona muitas outras coisas para nós. Então, como que, por exemplo, eu posso continuar trabalhando esse tanto que eu estou trabalhando e, ao mesmo tempo, proporcionar coisas na minha vida? Eu, Ana, eu limpo a casa, mas eu prefiro 1000 vezes construir um muro do que limpar banheiro. Então, eu pago alguém para fazer esse serviço para mim. Me proporciona isso.
eu consigo com esse dinheiro comprar quantos livros eu quiser para poder estudar o que eu preciso estudar. Mesmo tendo a internet, eu sou velha, né? A moda antiga. Né? Bom, eu sou a moda antiga, eu preciso do livro, do papel, né? Eu gosto de pegar no material que eu estou estudando. Entre outras coisas, por exemplo, quebrou qualquer coisa. Eu não tenho essa preocupação, meu Deus, e agora? Como que eu vou consertar tal coisa? Não, eu vou lá e conserto. Mas eu não sou uma pessoa consumista ao mesmo tempo. Eu vivo com muito pouco, mas para mim me dá prazer essa sensação de que se acontecer alguma coisa, eu não preciso me preocupar. Né? Então eu vou ter algo ali, né? Um exemplo. Eu adotei um cachorro. Adotei não, né? Esses lar temporários são tudo golpe, né? Eu fui lar temporário durante um grande período, né? E o meu último lar temporário foi um cachorro idoso com Alzheimer e que o tratamento dele custava mensalmente uma certa grana. E ele foi em 5 feiras de adoção e óbvio que ninguém ia adotar um cachorro idoso que precisava de tratamento. Então eu falei pro meu marido, não, a gente vai ficar com ele. Deixou de ser lar temporário para ficar com a gente. E aquilo me dava uma sensação muito boa, porque eu podia proporcionar esses tratamentos para ele. Né? Então ele viveu aqui os últimos anos de vida dele muito bem, porque eu podia proporcionar. Então, eu usei para mim o dinheiro não, mas eu usei ele para proporcionar qualidade de vida e amor para os últimos anos desse bichinho. E da mesma forma, né, acontece de também ajudar outras pessoas, né? Então, eu não sou de ter muitas coisas. As pessoas se assustam, por exemplo, quando vem minha prateleira de calçados. Porque eu realmente não tenho muito. Eu trabalho com moda e o meu guarda-roupa é menor do que muita gente que nem trabalha com isso. Porque eu realmente vou renovando e vou doando, né? Então, o meu foco no dinheiro, quando às vezes as pessoas se assustam quando eu falo isso, assim, é em não só usufruir para mim, é poder ajudar outras pessoas também. Então, eu gosto, e por mais que eu estou falando aqui, falando abertamente aqui, eu ajudo muitas pessoas e ninguém sabe. Porque não é esse o jogo, mas o ato de você ser útil para alguém, mesmo que seja ali R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 100. Compra uma cesta básica. Isso, isso me dá um prazer genuíno de, opa, o que eu estou fazendo traz um resultado para as outras pessoas também. Não só a minha volta, né? Mas conseguir alcançar isso um pouco mais longe. E o que a Ana falou, né, de saber que não. Agora eu não lembro como a Ana falou a palavra, mas a Danusa falou que ela tem uma crença que não vai faltar. A Ana também comentou que ela sabe, né, que sempre vai ter, porque ela vive com pouco. Então, acho que isso as pessoas podem fazer esse exercício de com quanto que eu consigo viver, né? Então, assim, eu vou buscar mais, mas o quanto que eu consigo reduzir para ter uma tranquilidade financeira de saber assim, aqui eu estou confortável, né? Quanto que eu consigo me libertar das coisas materiais de compra, assim, para poder saber, não, se eu não fizer tal coisa, ou se acontecer alguma coisa que eu venha a perder o trabalho, ou alguma situação que eu perca aquela renda financeira, né? Como que eu vou conseguir me virar com isso? Eu acho que essa tranquilidade financeira traz o equilíbrio também, assim, de a pessoa se sentir confortável, não, mas mesmo se eu perder tudo, se eu for mandada embora, o que acontecer, eu vou fazer de tal forma que vai conseguir. Acho que isso também traz tranquilidade para a gente dormir bem. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir, né, por causa dessa questão. Então, o que eu posso ir cortando, né, para conseguir ter essa tranquilidade financeira? Acho que isso que faz com que a gente, né, consiga buscar tantas outras coisas e poder dizer assim, eu quero mais, porque sabe o benefício, né, que a Ana citou, assim, o benefício de ter mais para ajudar mais pessoas, né? Acaba reverberando para outras pessoas. Eu acho que essa avaliação do que realmente importa, né? Porque, vou dar um exemplo assim, eu, graças a Deus, nasci numa família assim, bem financeiramente. Eu tive a oportunidade de viajar, conhecer outros países. Eu também fui ensinada a guardar dinheiro, a poupar. Então, depois eu também, com meu próprio dinheiro, fiz muitas viagens. E eu achei que isso seria algo que eu jamais fosse abrir mão, viajar, né? No entanto, quando, né, eu me casei e tive os meus filhos, isso foi algo que logo de cara eu tive que abrir mão das viagens, porque realmente no nosso orçamento hoje não cabe. E aí eu sou muito grata, assim, de ter já realizado isso, né? Quando eu paro e penso assim, poxa, achei que eu ia viajar minha vida inteira. Mas eu pensei, talvez não, Danusa, talvez não, tem o período de viajar, que bom que tu aproveitou, conheceu vários países, agora
agora vão ter outras coisas, mas aí eu me vejo muito feliz também onde eu tô. Pensei que eu não seria feliz sem estar viajando, mas nossa, e aqui às vezes para, né, uma cidade próxima, São Bento, visitar alguém, uma pessoa querida, tomar um café gostoso, eu penso, poxa, não preciso às vezes ir tão longe para ter esse nível de felicidade, de conexão, de aprendizado que eu tô tendo aqui agora, né? Porque às vezes é isso, a gente quer fazer caber muitas coisas e se frustra, né? E fica mais triste, daí não vê a metade do copo cheia, né? Vê a metade do copo vazia. Porque não importa, às vezes a gente tem que nem bolsa, né? Vou dar um exemplo, mulheres geralmente tem bolsa. Vocês já pararam para perceber que com uma bolsa pequena, a gente, né, põe o celular, agora tem tudo no celular, basicamente vai e sai. Mas se tu tens uma bolsa grande, tu vai dar um jeito de botar um monte de coisa lá dentro e põe batom, e põe, sei lá, uma roupa extra, às vezes, caderno, caneta, agora os sprays da Nevi, né? Tu vai encher. Então, meio que é isso, né? Será que a gente precisa de uma bolsa desse tamanho, né? A mesma coisa se tu se muda de um apartamento para uma casa ou vice-versa. Aí tu se dá conta de quanta coisa acumula, quanta energia, às vezes ali parada, né? E aí eu acho que esse fluxo que a Ana cria de, às vezes, não ter tanto, não ostentar tanto, mas também poder proporcionar um conforto, o que para mim não vai fazer falta para o outro, vai somar muito. Nossa, isso é muito valioso mesmo, né? E confiar nesse fluxo, que nada vai te faltar. Tu vai poder ajudar porque não vai te faltar, né? E se tu tivesse talvez com mais coisas da tua bolsa do que ela realmente cabe, tu não ia ter, né, essa condição de, né, poder dar sem saber se vai receber, né, logo de cara, né? E isso veio muito de aprendizado justamente com o ano de 2020, quando eu quebrei o meu ateliê. E eu fiquei com um prejuízo de quase 100 mil. Porque eu peguei todas as minhas economias e investi no ateliê muita coisa no ano de 2019. Então, assim, em 2020, em 2019, eu já estava com a agenda até 2021 fechado. Metade de 2021 fechado, para vocês terem uma ideia. E eu simplesmente fiquei 3 anos sem faturamento. Mas, como tu falou antes, né? A pessoa entra em depressão quando acontece isso. Gente, tem gente que tira a própria vida quando isso acontece. E para mim foi de boa, porque eu sabia que, da mesma forma que eu consegui conquistar aquele valor que estava nas minhas economias, eu sabia que eu ia conseguir conquistar de novo. Né? Então, não sabia em quanto tempo, mas eu sabia que aquilo ali ia ser inevitável eu conquistar esse valor de novo. Então, para mim foi de boa, por isso que eu também não tenho esse apego, beleza, mudou aqui, foco agora em outra área de trabalho. E eu acho que, né, a gente chega a essa conclusão de que não existe equilíbrio entre carreira profissional e pessoal, porque ela faz parte do nosso eu, mas o equilíbrio está em você, com a sua mente, entender qual é o seu eu, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Eu admiro a forma como a Danusa atua, mas eu jamais conseguiria. Para mim seria muito frustrante, né? O teu ponto de equilíbrio. Né? Então, saber quem eu sou e trazer esse eu bem forte, que nem eu falei ali, eu sei que eu vou construir de novo, e como o que a Vivi falou de eu sei o quanto que eu preciso para viver, né? Isso me traz essa perspectiva. E é um exemplo muito legal isso que tu falou da bolsa, né? E eu, por exemplo, saí de um apartamento e vim morar nessa casa que é praticamente o dobro do tamanho. Eu não botei um móvel a mais aqui dentro. Eu tenho bastante espaço vazio dentro dessa casa, porque é isso, eu não preciso preencher. Mas eu não estou dizendo que a vida inteira foi assim. Teve um período que eu precisei preencher esse meu vazio com coisas. Quando a gente não precisa mais preencher o nosso vazio interno, as coisas não fazem mais sentido. Né? Então, eu acho que esse olhar para dentro é a gente talvez encontrar onde está o vazio, resolver o vazio, e resolvendo esse vazio, a gente vai economizar. É que eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas vai trazer espaço para talvez conquistar mais coisas. Quando eu falo conquistar mais coisas, não é comprar mais coisas, né? É conquistar mesmo. Conquistar talvez um cargo numa empresa do qual você almeja, um trabalho específico ou na própria empresa. Né? Então a gente consegue. Ou algo material também. Uma casa ou um Ou carro. algum aprendizado, né? Até porque, às vezes, as pessoas, elas têm essa, né, vamos falar de compulsão, mas ou compra ou come demais, e que a Ana estava falando, né, de preencher o vazio. Então, às vezes, a compra, ela vem para compensar um vazio que a pessoa tem. Ou, no caso, tem pessoas que exageram na comida, por exemplo, ou vai ter algum outro vício de fumar, ou outras situações. Então, assim, é sempre uma compensação. Então, por isso que a busca
por melhorar dentro, né? De se sentir preenchido dentro, porque senão você vai ficar nessa busca incessante por algo externo e alimento, e em compras, e às vezes a pessoa é viciada em comprar bolsa, às vezes em sapato, roupa, né? Ou os homens em outras situações, carro, peça de carro, e assim vão tentando preencher um vazio que nunca vai preencher, assim. Então, acho que é isso, assim, de conseguir buscar o equilíbrio interno para aí você conseguir se libertar das coisas externas, né? Saber o que que é essencial, o que que não é. Acho que agora a gente pode ir encaminhando para o final, para concluir. Então, eu queria que vocês falassem, assim, o que que vocês concluíram de toda essa nossa conversa. Olha, vários insights. Acho que eu vou sair hoje da nossa conversa, fazer algumas anotações, porque é bonito de ver como cada um traz a sua história e o olhar da outra que eu não tinha reparado. Eu não tinha reparado que eu tinha encontrado o equilíbrio. Vocês me ajudaram a olhar para isso com uma beleza que eu não tinha visto antes, sabe? Porque é aquilo até que eu mesma comentei, às vezes a gente tende a ver o que não tá bom, o que é importante também, porque senão tu não evolui, né? Mas assim, acredito que acolher o teu processo, ver o que realmente importa. Se o que realmente importa já está sendo atendido, o que mais você pode fazer é, é um caminho, assim, salutar, né? Acredito. Eu nem vou complementar mais, porque o que a Danusa falou já é, eu acho que é o resumo aqui, né, a conclusão da nossa conversa, o que tu falou de forma sublime, assim, é, é essa autoanálise que a gente faz ao mesmo tempo que está aqui conversando e gravando isso para vocês. Né? Então, cada vídeo que a gente faz, a gente também sai um pouco transformada daqui. E o nosso intuito é que vocês também se sintam sentadas aqui com a gente, como se a gente estivesse aqui na nossa sala conversando, e se sintam também impactadas com isso, e que isso transforme também. Não que isso, não é obrigatório, mas que isso impacte vocês de alguma forma. E eu gostaria de pedir para vocês, né, o que esse vídeo trouxe de impacto, né? Essa nossa conversa aqui trouxe de impacto para vocês. E a gente realmente gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer para a gente também, porque isso é muito importante. Se o que vocês ouviram aqui trouxe alguma mensagem para vocês, e vocês nos contem, né? Para a gente também ter, ao invés de três vozes e infinitas possibilidades, milhares de vozes para essas infinitas possibilidades. E complementando, né, então, o que vocês falaram, acho que seria legal também se para você compartilhar o vídeo com alguém que você acha que é da sua confiança, e aí discutir para ter esses insights, como a Danusa falou, que aqui dentro, né, a Ana também comentou que a gente tem os insights. Então, assim, poder compartilhar com uma pessoa e aí você ter essa troca também para você conseguir ter essa experiência que a gente está tendo aqui, que é maravilhosa. Porque internamente, às vezes, a gente não se dá conta, né? Apesar de, com certeza, né, nossa conversa trouxe algumas reflexões para vocês, mas vocês levando isso para outra amiga, alguma parente, tenho certeza que vai brotar coisas que vocês nem imaginam. Então, curte nosso vídeo, comenta, compartilha, como a gente comentou, e até breve. Até mais!